noite para você em casa, começando mais um Antenadas. Você tem uma relação boa com a sua sogra? Este é o tema do programa de hoje. E lembrando, claro, a gente também responde perguntas dos internautas, aquelas mais quentes e picantes, no quadro Desejo Oculto. Mas, para começar, vamos falar da relação entre noras e sogras. Aqui comigo hoje, no Champanhe no Divã, estão as psicólogas Renata Manuel e Andeli Della Versana. Oi, Renata. Oi, Andeli. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Como a gente sabe, existem muitas piadas e muita polêmica em torno do assunto noras e sogras. Vocês, como trabalham em consultório, vocês recebem muitos casos de rivalidade entre noras e sogras? Geralmente sim, muita reclamação, né, que eu recebo assim de nora para sogra, porque minha sogra quer tomar conta da minha vida e meu marido fica me comparando, quer ficar me comparando com a mãe dele, quer que eu faça igual a mãe, e essas reclamações são as que mais chegam assim, né, para mim. Então é um problema, né, quando elas lidam como rivais, porque na verdade cada uma tem uma posição, né, tem um papel nessa relação. Quando elas se tratam como rivais, gera muito conflito, né? São muitas discussões, são opiniões diferentes, um sistema familiar diferente. Então, realmente tem bastante coisa nessa relação, sim. Você acha que isso é uma coisa natural, essa rivalidade? Desde que o mundo é mundo, existe essa rivalidade, essa disputa pelo mesmo homem? Porque não deixa de ser uma disputa, né? Uma, como ela falou, cada uma tem o seu papel, mas isso muitas vezes, acredito que talvez de forma inconsciente, exista essa disputa no papel de maior importância na vida desse homem. Realmente, é uma coisa meio inconsciente, porque a mãe, ela tem aquele medo de perder o filho. É aquele medo da perda. Ai, meu Deus, o meu nenê, eu vou perder o meu filhinho. Vai vir essa outra aí que vai pegar ele, vai roubar o meu carinho, vai roubar o meu afeto, vai ficar tudo para ela. E eu, como é que eu fico? Elas ficam Fica essa relação de ciúmes, né? Porque, na verdade, são situações diferentes, né? A mãe tá perdendo o filho. A nora tá ganhando o amor do filho. E elas não podem se comparar dessa forma, porque, na verdade, o que as duas querem é algo em comum, né? É a felicidade desse marido ou desse filho. Então, se houver uma relação harmoniosa entre as duas, eles vão conseguir ser mais felizes, vai ser mais tranquilo, não vai ter tantas discussões, controvérsias, né? Eu estava preocupado com esse encontro de vocês. É mesmo? Por quê? Porque é importante para mim. Mãe, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. E Charlie, eu nunca conheci alguém como você, verdadeira, honesta. Apesar de nos conhecermos há apenas alguns meses, parece que eu te conheço há muito tempo. Você falou do medo da mãe de perder o filho. Eu lembro que quando eu casei, a minha sogra, ela mesma me falou que ela chorou uma semana. E ela confessa que ela sofreu bastante com isso. Isso é normal, esse sofrimento? Charlie, quer casar comigo? Isso foi muito repentino, ela está em choque. Não, eu não estou em choque, quer dizer, eu tô, mas... porque ela passou com ele uma parte da vida dele toda, sempre lá na barra da saia, junto com ela, tudo, né? Uhum. E perder para ela é uma sensação horrível, porque e agora? O que eu vou fazer? Para quem que eu vou fazer isso? Para quem que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou me dedicar para quem? Porque a vida dela sempre foi dedicada... Estava em torno desse filho, para aquele filho, ainda mais se for um filho único, no caso, imagina. Como é que é uma mãe entregar um filho único para uma outra mulher para cuidar dele? Ela vai se sentir arrasada. Então, será que é por isso, Andeli, que no primeiro contato com a nora é onde a rivalidade pode começar a acontecer? Porque ela vai olhar para essa nora, né, essa futura nora, e não sei se isso consciente ou não, ela vai comparar ou ela vai achar talvez que essa mulher não seja tão boa para o filho dela como ela foi enquanto mãe. O que você acha?
Eu acho que no sistema familiar tem que haver uma flexibilidade. Então, é um momento diferente dessa família, né? É um filho que está indo, né? Eu, como mãe, tenho dois meninos. Eu falo assim que, para mim, talvez também seja complicado, né? Eu fico pensando quando eles crescerem, se eles vão encontrar uma pessoa bacana, se vai ser uma pessoa que vai fazer eles felizes. E é difícil, porque existem casamentos muito bem-sucedidos, como existem casamentos que são frustrados. E o que a gente quer para os nossos filhos é o melhor. Como tem essa coisa do desconhecido, não conhece essa mulher que está entrando na vida desse homem, né? Desse filho dela. Será que ele escolheu bem? A mãe está sempre preocupada com as escolhas do filho, né? Só que se a mãe tiver um papel correto, onde ela conseguiu conciliar a vida dela, e não, ela conseguiu realizar os papéis na vida dela, não ficou focada só no filho. Porque se fica focada nesse filho, o que ela vai cobrar desse filho é um preço muito alto. E esse filho, ele quer seguir a vida dele também, não quer viver só em função dessa mãe. Então, é uma relação muito complicada. E com a chegada dos netos, Renata, você acredita que pode piorar a relação? Às vezes pode, porque tem sogra que a mãe, a nora tem um filho e a sogra quer monopolizar tudo. Ela que quer cuidar, ela que quer dar banho, só falta ela dar mamar. E naquele ponto, a raiva da nora já vai começar a aumentar mais ainda. Porque ela passa a ter ciúmes desse filho dela, né? E se você for ver bem, é uma troca de farpa, porque, você tirou meu filho de mim, inconscientemente eu estou pegando também a sua posse, eu estou tomando posse do que é seu também. Você já viu isso? Que ela quer fazer igual ela fazia. Já. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela se irritava muito com a sogra dela quando o filho dela nasceu, porque nada estava bom. Aquela sogra, ela achava que nada estava bom. Se ela colocava a touquinha na criança, porque, coitada da criança, estava com calor, estava suando demais. Se não colocava é porque estava frio, a criança estava com frio. Se comia demais, ai meu Deus, essa criança vai passar mal, vai vomitar. Se dava comida de menos, ai meu Deus, essa criança está com fome. Então, e ela se irritava, falava, poxa vida, nada do que eu faço tá bom. Você acha que é assim mesmo na maioria das relações, Andeli? Eu acho que é porque quando você tem um filho, principalmente o primeiro filho, você se sente muito insegura com relação se você vai ser uma boa mãe, se você vai cuidar. Você chega com aquele pacotinho indefeso. E a sogra já chega assim, eu tenho experiência e me escuta. E se essa nora assim, já tem alguma coisa que não está muito bem resolvida nessa relação, só vai piorar. Se for uma relação mais amigável, mais saudável, vai ser uma coisa que vai acrescentar, né? Ela vai... Só que eu acho que a diferença está aí. Se a sogra dá liberdade para a nora procurar opinião, fica diferente do que ela já dá a opinião dela. Criticar, né? Então, muitas vezes é muita crítica e falta de elogio, né? E o que essa mulher está fazendo por essa criança, essa mãe, é o melhor que ela pode, é o melhor que ela quer. Com certeza. Eu acho impressionante a quantidade de gente que tem problemas de relacionamento com a sogra. Não é à toa que tantas piadas por aí sobre esse tema. Mas agora a gente dá um break rapidinho e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto. É um instantinho só. De volta agora com o Antenadas e hoje falando sobre a relação entre as noras e as sogras. Aqui comigo no divã hoje, as psicólogas Renata Manuel e Andeli Della Versana. Meninas, vocês acreditam que existe também rivalidade entre o sogro e o genro? É que assim, eu acredito que se existe um sistema familiar que já está comprometido, pode ser que ocorra sim. Que às vezes o vínculo que essa filha tinha com o pai não era algo tão forte, né? O que acontece com a sogra, que é mais frequente, é um estereótipo social, né? Então a sogra já é como uma piada, tiram sarros dessa relação, falam mal brincando. Então é uma coisa um pouco preconceituosa já. Com o sogro não existe tanto, né? Porque na verdade tem que saber assim o vínculo que esse filho tinha com essa mãe. Vai por mim, ela te adorou. Ué, eles foram embora? Então eu acho que vou guardar isso de novo, está bem?
Meu filho, um brilhante cirurgião, vai se casar com aquela temporária. Porque se ela vai se disputar de mulher para mulher, é uma rivalidade. E o marido não, o pai já é diferente, já continua sendo a filhinha dele, ou pode adotar. O que eles falam muito, e alguns estudos dizem, é que o pai ganha um filho. E a esposa, a mãe não. Já A mãe perde um filho, né? Você acha que a rivalidade entre a nora e a sogra pode vir a destruir um casamento? Se não tiver um cuidado com isso? Se não tiver cuidado, não tiver um diálogo aberto, franco, entre esposa e marido, entre o marido e a mãe dele, isso pode até ocorrer. Pode sim acabar destruindo até um casamento. Por causa que a mulher faz aquilo, o marido vai reclamar com a mãe. Aí a mãe já vai e começa a falar com a nora. E daí começa, ela briga com ele briga com ela briga com a sogra briga com ela, fica aquela bola de neve que não vai parar. Precisa de um amadurecimento, né? Porque a sogra pode chegar para esse filho e falar, olha, você precisa resolver sua vida. Senão esse filho continua sendo filho, ao invés de marido dessa esposa. Precisa ter maturidade, flexibilidade entre ambas as partes, tanto na parte da nora quanto na parte da sogra. O marido também tem que saber colocar limite nessa briga, nessa conversa aqui, conversa dali, essas coisas assim. Peraí, vamos conversar direito. Vem aqui você, vamos conversar os três. Tem que ter diálogo. Eu já vi casamento que acabou devido à relação. Eu também. E o complicado, uma curiosidade que muita gente não sabe, é que perante o Código Civil, tem um artigo que é o 1595, não existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-sogra. Não existe a dissolução da relação de parentesco entre sogras e noras. Vocês sabiam disso? Não sabia. Não, essa eu não sabia também não. Aliás, o que acontece? Eu não quero nunca mais ver. Se não tiver filho, né? Pois é, existem 2 graus de parentesco, pelo que eu andei lendo, né? Existem 2 graus de parentesco. O por consanguinidade, que são pais, irmãos, filhos, e por afinidade, que é um grau de parentesco decorrente de casamento, né? De aproximação, normalmente perante o casamento. E o que acontece? Diante da dissolução do casamento, da separação, você pode, por exemplo, casar com o seu cunhado, né? Você, vamos supor, se apaixonou pelo irmão do seu marido e ele por você, né? Você separou do seu marido e aí você vai casar com o seu cunhado. Você pode, porque até então ele era um parente de 2º grau. Agora, perante o artigo dessa lei, você não pode, por exemplo, se casar com o seu sogro. Interessante. Essa é nova, eu não sabia. Pois é. Andei pesquisando, achei bem legal, porque para muita gente que... Você vê a importância dessa relação, né? É uma relação importante no ciclo, no sistema familiar. Então, é algo que o ideal seria ser o mais saudável possível, né? Eu acho que daria certo se cada um exercesse o seu papel, né? A esposa vivendo a sua relação, não tendo ciúmes, e a sogra da mesma forma. Senão vira um conflito e é algo que nem perante a lei se desfaz, né? Inclusive, se os pais não tiverem condições de arcar com as necessidades dos filhos, essa responsabilidade cabe aos avós. Isso é bem comum, né? Então eu escuto bastante relato, assim, da sogra ter tomado a frente. Talvez essa relação era tão complicada que talvez ela goste, né? De que aí ela cuida do filho e tira o filho dessa nora, tira a nora de circuito, né? De tão forte que pode ser a personalidade dela nessa relação. Tem que ter cautela mesmo e é uma responsabilidade muito grande, né? Mas existem muitos casos de sogras que acrescentam e é uma qualidade de vida melhor para essa família, ao invés de ser algo prejudicial. A minha sogra, por exemplo, ela fica com a minha filha para que eu possa sair, então ela me ajuda bastante com isso, né? Então é uma relação que pode sim ser positiva. Eu acredito que se tiver amor, né? Então é um ciclo familiar mais amoroso, mais gentil, né? Então ela tem esse sentimento pelo seu filho. Você vai ficar feliz, porque ela está tratando bem
É as coisas mais importantes da sua vida, né? Se ela trata bem o seu marido. Então, vice-versa. Eu acho que tem que respeitar. Cada uma respeita seu limite, aí funciona. É verdade. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, Andeli, Renata. Foi um prazer recebê-las aqui no meu programa. Eu que Adorei. agradeço. Foi muito bom, obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar, falar, a gente poder esclarecer alguma coisa que for de relacionamento. As portas estão sempre abertas para vocês. Obrigada. No próximo bloco eu volto para falar de intimidade no quadro Desejo Oculto. Não saia daí. Estamos de volta com o Antenadas e vocês podem perceber que agora mudou o nosso cenário, nós trocamos de estilo, porque agora é a hora do nosso quadro mais quente do programa, Desejo Oculto. E você aí em casa pode enviar a sua pergunta pra gente pelo e-mail antenadas@tvredepaulista.com.br que nós responderemos a sua dúvida, comentaremos a sua história no mais completo sigilo. Aqui comigo hoje, a produtora cultural Tainã Franco. Olá, e aí, tudo bem? Tainã, tudo bem com Tudo você? jóia, tudo bem. Tainã, como que é pra você falar de sexo, assim? É uma coisa natural? Você gosta de falar sobre sexo? É uma coisa divertida pra você? Eu adoro fazer. E aí, falar é uma coisa muito natural na minha vida, assim. Eu não tenho muitos pudores em falar de sexo, em falar sobre comportamentos. Isso também vem da minha história, que eu tenho 2 irmãos mais novos e a gente cresceu, os 3, né? Um cuidando do outro, então a gente teve que descobrir uma linguagem para se comunicar. Então é natural, né? Falar de sexo. Todo mundo gosta, né? Quase todo mundo faz. Com certeza, Quase né? todo mundo. Então, eu vou direto para as perguntas que mandaram Vamos lá, pra vamos gente. lá, vamos lá. Tem como descobrir se a mulher fingiu o orgasmo? Eu acho que tem. Como? Eu acho que tem. Porque no momento do orgasmo, o corpo acelera, o coração acelera, né? Ele tem umas contorções musculares dada por conta do orgasmo. A mulher então, fica bem mais lubrificada. bem mais lubrificada. Então, a descarga de dopamina, de oxitocina, não tem como fingir isso. Não é gemendo alto que a prova que ela tá gozando. Pelo menos ela tá se esforçando para fingir que tá gostando, né? Com certeza. Eu acho que a Mas nossa eu acho que pele tem, fica mais vermelhinha, a gente fica tem mais diferença. ruborizada. Sim, sem dúvida, né? A circulação, a pressão sobe, né? Eu acho que tudo muda no nosso corpo. É difícil, Muda. né? É difícil. É difícil fingir. Eu acho que talvez só se o homem for bem ingênuo, assim, não tiver muita experiência com mulheres. Você concorda, Tainã? Eu acho não só ingênuo, mas também se durante a relação ele está prestando atenção mais nele do que na parceira, né? Porque às vezes o homem está preocupado em se satisfazer, dependendo de como se deu essa relação, que levou até a cama, que levou até o sexo, e de repente o homem não está preocupado com a parceira, né? Mas eu acho que é responsabilidade da mulher conhecer o próprio corpo e pleitear o seu orgasmo, né? Eu acho que a mulher ela tem que querer o seu orgasmo e tem que buscar uma relação, um sexo que lhe dê prazer, porque isso não tem sentido fazer. Você concorda comigo que quando a gente fica muito preocupada em ter que gozar também, porque o homem, ele muitas vezes pressiona a mulher, tem homem que não se satisfaz se não vê a parceira chegando ao orgasmo. Isso pode impedir também a mulher de chegar ao orgasmo? Você fica tão preocupada, ai meu Deus, eu preciso chegar lá, e aí a coisa acaba não acontecendo. Quanto menos pressão, parece que flui melhor, mais natural. Então, eu acho que a mulher ela tem que ter uma relação com o corpo anterior à relação sexual dela com um homem ou com uma mulher, enfim, com o parceiro que ela escolher. Eu acho que a mulher ela tem que ter uma relação com o corpo dela, ela tem que se tocar, né? Projeto Se Toque, né? Para buscar o seu orgasmo, porque de repente ela tá na cama com um parceiro e não chegou ao orgasmo numa relação sexual de penetração, mas brincando, mexendo, ensinando o cara como brinca com o corpo, ela consegue chegar ao orgasmo. Então eu acho que o orgasmo feminino, acima de tudo, é responsabilidade da mulher. Inclusive, Tainã, eu tenho comigo aqui uma pergunta que me enviaram que fala exatamente sobre o que você acabou de falar. Não sei o que é ter um orgasmo vaginal. Só consigo chegar ao clímax com estimulação do clitóris. Isso é um problema para mim, pois eu gostaria muito de experimentar o orgasmo vaginal. O que eu faço? Treino.
treino, tem que relaxar, não tem que pensar nisso, tem que conversar com o parceiro, né? Porque existe uma pesquisa que quer comprovar que é além desse orgasmo vaginal. Que não existe, que né? Não existe. Mas assim, os primeiros centímetros da vagina da mulher, ela tem mais sensibilidade, onde a mulher sente, né? Por daí cai aquele mito do tamanho também um pouco. Mas durante a penetração ela pode se estimular, né? Durante a penetração ela se estimula, ela começa a sentir o corpo dela durante a penetração atrás desse orgasmo. Cada mulher sente prazer de uma forma diferente. Com certeza, inclusive... Né? Então não se apegar a isso, porque de repente também a fisiologia, o corpo dela talvez nunca vá permitir e também não criar um mito sobre isso, né? O importante é ser gostoso, né? O importante é ficar feliz, é ter prazer. Com certeza, inclusive como você estava falando, o se conhecer, o se tocar, o mexer no próprio corpo é uma coisa que com certeza ajuda com que você treine, você consiga chegar nesse treino que você falou. Eu tenho, inclusive, aqui na minha mão, um brinquedinho. Adorei, tô de olho aqui nos brinquedinhos. Aliás, trago minha bolsa aqui, que eu tenho um monte de coisa que eu quero guardar já. Com certeza. Pode servir exatamente para você que fez a sua pergunta, né? Que não consegue chegar ao clímax com a penetração. Você pode encontrar ele na Celkiss Boutique Erótica. Ele é um vibrador que ele tem essa curvatura, que ele é desenhado de acordo com a anatomia feminina, e na penetração ele vai estimular uma área, que é uma área que fica de 3 a 5 centímetros para dentro da vagina da mulher, na posição vertical, e aqui ele tem a estimulação do clitóris. Então você tanto pode procurar o seu ponto G, que para algumas pessoas ficam na parte de cima, mas que para mim é um ponto T, para Tainã também. E essa partezinha aqui, ela vai entrando em contato com o clitóris, vai fazer a estimulação tanto por fora quanto por dentro da vagina. E você pode chegar ao orgasmo vaginal com a estimulação também do clitóris. Sim. É uma alternativa, claro, né? Não, e encontrar o ponto dela de prazer, né? O importante é encontrar o seu ponto de prazer, aonde está gostoso, aonde você se sente feliz, aonde te satisfaz. E isso é uma busca incessante durante toda a vida, né? Eu acho, buscar esses prazeres, assim. E o que puder ajudar de estimulação, de vibradores, esses anatomicamente felizes, né? Isso aqui tem que ter. A lição de casa número 1, tenha um desse. Você percebe que a textura dele é bem macia, sim, super né? macia, super. E, além de tudo, ele tem... o formato dele, né, também. Vamos ver se eu consigo ligar. Que... Ó. Ele tem 5 vibrações diferentes. Você já pode volto, mudar gente. Você pode mudar na parte de cima, ele tem 5 tipos de vibração diferentes. Nossa, super recomendado. Olha! É uma alternativa maravilhosa, né? Hoje em dia tem muita tecnologia no mercado erótico. Não, existe um mercado, existe feiras, né, que discutem as tecnologias de produtos voltados, você deve frequentar, né? Com certeza. Nessas feiras com as novidades e tudo. Mas o importante é se tocar, não ter vergonha, né? Não ter vergonha de se olhar na frente do espelho nua, de tocar os seios, de tocar o corpo, de se ver nua, né? De se gostar, isso é importante. Se gostar do jeito que você é. Exatamente, né? Se apreciar. E o gozar para você, o chegar ao orgasmo, você considera que é uma coisa, que é o mais importante da relação? Nossa, são tantas coisas importantes numa relação, né? Se você for falar só de relação sexual, eu acho que o prazer durante um ato, né, sexual inteiro é fundamental, né? Porque senão você não chega ao orgasmo. O orgasmo é a cereja do bolo, né? Com certeza. Mas às vezes eu já tive relações incríveis com meu namorado, a gente, né? E eu demorei muito tempo para gozar, ou não gozei, depois a gente continuou e eu gozei depois, sabe? Não tenho essa questão de ficar me cobrando o orgasmo o tempo todo. Eu tenho para mim que eu sei sentir orgasmo, eu sei sentir prazer em uma relação sexual. E eu não entro numa relação sexual, nem quando eu era solteira e nem agora, namorando. Eu não vou transar se não for para ter prazer, né? Não for para ficar feliz, né? É isso aí. E hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Tainã, pela sua participação. Adorei. Foi bom para você? Foi maravilhoso. Agora que eu estava quase chegando lá, a gente continua. A gente vai ter que terminar. Mas na semana que vem tem mais Antenadas. Até lá!